vendo, né, esse Estado gigante, né, o establishment contra os conservadores, só que, mesmo com todas essas coisas ruins acontecendo, a direita, ela está crescendo. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho certeza que vocês irão se identificar. Além disso, vamos falar especificamente dele, Jair Messias Bolsonaro, sua possível inelegibilidade, e vamos falar sobre a turma do MBL, que tem algumas coisas muito engraçadas que até envolve o senhor Sérgio Fernando Moro. Depois disso, vamos falar do Dilma, que a coisa segue de mal a pior, sofrendo inúmeras críticas, e a imprensa parece que anda nos assistindo, porque saíram algumas matérias, inclusive no Globo, falando sobre um racha aí na esquerda, né, que o Lula não está conseguindo, né, meio que agradar a esquerda, e tá todo mundo percebendo isso. Ele, enfim, né, tá desagradando todo mundo. Depois, quero falar sobre fake news, e não é o PL 2630. Bom, a gente até vai falar sobre isso, mas eu quero falar sobre fake news pra valer, vinda do consórcio e tomando checagem de fatos. Até a Globo virou alvo. A Globo foi alvo de fake news, né? Vamos comentar sobre isso, mais algumas coisinhas, e se der tempo, falaremos um pouco mais sobre redes sociais e PL 2630, e vamos começar. Hoje aí o dia, com certeza, será recheado de notícias envolvendo aqui a chegada do Nicolás Maduro, ditador venezuelano, ao Brasil. Podem ver aqui na conta oficial dele no Twitter, às 9 horas e 50 minutos da noite. Eu estava ali, ó, ao vivo, diretaço do Brasil. Chegamos a Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Ali, né? Apertando a mão, Shed, Maduro, você vê, ó a postura. Olha a confidência. Você desenha aqui uma linha, pega a caneta, vocês verem aqui, ó. Você vê que a postura do Maduro, ó, aqui mesmo é de boa. Agora, olha esse cidadão aqui, ó. Totalmente inclinado. Você vê, né? As nossas forças deveriam cuidar da nossa defesa, né? Quase um servo. Só faltou, né, ajoelhar para perguntar: Maduro, você está bem? Quer alguma coisa? Quer um cafezinho? Como foi de viagem? Uma picanha? O Brasil dói, né? Italiano Maduro, agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos do nosso continente, né? Está sim. E tem algumas fotos. Vocês podem estar se perguntando: rapaz, mas como assim o Maduro veio para o Brasil? Os Estados Unidos vão embarcar, não vai fazer isso pelo outro? Não vai, gente. Não, mas o Maduro está procurado. Pessoal, vocês podem estar esquecidos, mas eu não estou. Se vocês voltarem, acessarem aí o Atlas Brasileiro de março, lá no capítulo sobre relações internacionais, vocês lembram que teve uma viagem secreta que só foi divulgada quando a pessoa já estava lá, através do Celso Amorim. Ele que foi lá para a Venezuela. Ninguém sabia. Eu soube quando divulgou que o Celso Amorim estava por lá. E qual foi um dos principais assuntos? O Brasil tentando fazer mediação para melhorar as coisas, né? Esse relacionamento com Biden, etc. Mas todo mundo jogando em casa. Uma hora aí amanhã, né? Nas próximas horas, é capaz de defender Daniel Gomes, da importância do SG, né? Da economia verde, do petróleo verde. Assim é que as coisas estão. O próprio Estados Unidos, né? Mandou os seus secretários lá para bater um papo. Já tá falando. Atenção, radar em túnel, limite 80. Se tiver eleições democráticas em 2024, podemos ver, né, para resolver. Atenção, radar em túnel, limite 80. Chegará ao seu destino a 17h51. Resolver as coisas.
todo mundo entendendo hoje, né, o que está acontecendo na América Latina é um realinhamento em direção ao que a esquerda fingia combater. Comentamos aí ao longo do mês de abril sobre o novo grupo, né, que surge para fazer contraponto ao Foro de São Paulo, ou seja, para fazer oposição. Que grupo é esse? Bom, foi relatado pelo UOL com mais detalhes. Era aquele Rede Futuro, no Brasil, capitaneado pelo PSOL, mas tem um membro do PT, e colocavam lá que os temas principais iam ser mudança climática, né, a agenda identitária como um todo e diversos outros assuntos, da área de democracia, com participação aí no Chile, né, uma presença mais forte do partido do Boric, e a própria esquerda brasileira, aí na figura do Leonardo Atush, o chefão do Brasil 247, o maior portal de esquerda alinhado ao petismo do Brasil, que falava, o Boric é o primeiro presidente SG da América Latina. Trânsito lento em Rua da Gamboa. Engarrafamento à frente. Entre Rua Rivadavia Correia e Rua da União. 4 minutos de atraso. Outra, podem questionar, será que o Maduro vai ou não vai pagar a dívida, né, que a Venezuela tem com o Brasil? Mas no final do dia, tá todo mundo junto e misturado, fazendo campanha pro Biden no ano que vem contra o Trump. E vamos falar disso. Então vamos continuar. Um ponto aqui, só para botar a bola no chão, já tá, né, bola jogando para um lado pro outro, que essa semana também promete, né, CPMI do ato do dia 8. Saíram algumas notícias que eu quero só mostrar para vocês. É o que a imprensa diz. É o que a imprensa diz, não necessariamente é verdade. De um lado, a imprensa diz que os governistas vão querer trabalhar para buscar algum tipo de registro financeiro de pessoas, né, que estejam sendo investigadas pelos ataques, que essas pessoas possam ter feito algum tipo de doação para políticos, que políticos possam ter feito algum tipo de doação, pagamento para essas pessoas. Tentar encontrar um vínculo financeiro entre parlamentares e a turma, né, que está sendo investigada. E aí já aponta, inclusive, alguns nomes, alguns deputados que poderiam ter um envolvimento de alguém que participou da campanha dele, seja como funcionário, doador, toda aquela confusão. Isso os governistas estão querendo fazer, ala do Lula. Por outro lado, segundo a imprensa, não necessariamente é a verdade dos fatos, Metrópolis diz que bolsonaristas vão mirar a viagem de Lula em 8 de janeiro. A estratégia da oposição é buscar incongruências no planejamento da viagem no dia 8 para implicar o governo nas invasões. Não sei se isso aqui faz sentido ou não, etc. Agora, uma coisa que está chamando minha atenção é o seguinte: tem quanto tempo que vocês não escutam falar do general Gonçalves Dias? Você percebeu como ele desapareceu? Apareceu, sumiu, ninguém fala dele, ninguém sabe onde está. Então acho que tem que começar a se questionar, né, por onde anda o Gonçalves Dias. Tem muita coisa para explicar. Foram várias matérias divulgadas, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, comentando sobre aquela troca de mensagem, né, no WhatsApp. Então acho que tem que se perguntar, ainda mais porque as notícias dos últimos dias, a gente comentou vários no dia de ontem, mostram que o Lula e seus aliados não querem de jeito nenhum ver os militares na comissão. Vamos ver aí, né, onde é que está o Gonçalves Dias. Então, vou trazer as duas notícias, botar a bola no chão, e não pode perder aquele fio da meada. Gonçalves Dias, fotógrafo, o próprio Múcio, chamar para bater um papo, né? Que não deixemos essa confusão da imprensa. Isso ao longo dos anos, tem dinheiro. Eu não estou falando assim, que o celular do CID, analisado pela Polícia Federal, mensagens que mostram como era o dia dos assessores da presidência da República, do governo Jair Bolsonaro. Em uma ocasião, por exemplo,
ele encaminhou a mensagem ao grupo de vigilância de ordens. O remetente original é desconhecido. Vou pedir um favor ao senhor, quando tiver oportunidade, para conversar com o motorista de AGO, que é a vigilância de ordens. Ele entrou na privativa e estava com o som do carro um pouco alto e bateu as portas. Meu Deus. Como assim? Como se ousou reclamar e da forma como o cara bateu? Absurdo. Dona Michelle é bem sensível a barulhos altos e pode acabar reclamando. Vai com toda a prova devidamente encaminhada por você de acordo. Se for desse limite, dá um dia de 2021. Vejam só, viu? Imagine. Se for. Essa notícia, se fosse de esquerda, se fosse do Lula, ia mostrar o seguinte: veja a diferença do Lula para Bolsonaro. Bolsonaro, aquele porco arrogante, aquele vagabundo criminoso, né? Um gênio autoritário, odiento, odeia mulheres, odeia, misógino. Ixi, horrível. Lula, entendeu? O governo do amor. Lula trouxe um ajudante de ordens que se preocupa com as mulheres, se preocupa com o som, para incomodar, porque muitas vezes as mulheres não são ouvidas, são maltratadas, são obrigadas a ouvir músicas indecentes com barulhos, né, e acabam por deixá-las surdas. É outro patamar, é muito amor, é muita preocupação com as mulheres. Mas com o Bolsonaro, vamos problematizar. Agora que você se tornou um membro da Brasil Paralelo, queremos te apresentar o nosso projeto de maior impacto social. Nem todas... Vamos problematizar. E eu fico... Isso é uma nota da conta do Guilherme Amado, né? Que é para falar sobre os bastidores da política. Outra mensagem foi escrita aparentemente por Jonatas Diniz Vieira Coelho, capitão de corveta da Marinha e também presidente de ordem de Bolsonaro. E agora tem o dinheiro. Agora Bolsonaro cai. Cid, ao longo da semana, esqueci de lembrar daquele dinheiro da gasolina da moto do presidente educador branco, R$70. Se quiser transferir o meu Pix, né? Tá aí, deixa o CPF. R$70. Pagar gasolina em cabo de cana. Rapaz. Essa mensagem foi encaminhada pro Cid ao grupo em 16 de abril de 2021, alguns dias antes, no dia 10, em plena pandemia. Bolsonaro havia saído de casa de moto pregar contra as medidas de isolamento e visitar os refugiados venezuelanos no entorno do Distrito Federal. E a própria matéria ainda mostra, não, realmente, né, Bolsonaro saiu de moto, então faz sentido essa cobrança aí de R$70. Absolutou a imprensa brasileira. Vejam só, assim. Atenção, radar de semáforo. País é um caso que qualquer país deveria, né, estar observando de perto, que é o ex-presidente da República sendo investigado, né, por um esquema de ordens envolvido em várias coisas. Então foi preso, busca apreensão, coação, nuvem, raco. R$70, né, Veja como são o Brasil, veja como são as coisas, veja como são os escândalos envolvendo a esquerda e envolvendo a direita. Isso vocês já sabem, mas acho que é sempre bom municiar de informação. Vai chegar para alguém e perguntar: cara, o que está acontecendo? Chega para o teu amigo de esquerda e fala: rapaz, agora estou com dúvida, viu que saiu a notícia de Bolsonaro, roubou dinheiro, o codificado é caldo de cana, aí mostra para ele R$60 e mostra a própria imprensa desmentindo. Então, tá vendo, irmão? É isso daqui, é porque tu só lê manchete, é porque tu assiste a Rede Globo. Isso aqui é verdade. Atenção, radar fixo, limite 60. A gente vai voltar nessa notícia daqui a pouco. Eu quero fazer uma introdução. O Cunha meio que deu um resumo, mas eu acho que vale a pena olhar em loco alguns detalhes. Ele fala o seguinte: o editorial do Globo, ou seja, é em nome do jornal, não é em nome de um jornalista, né? O editorial fala em nome do veículo, fala em nome do Globo, ou seja, o editorial do Globo, já mostrando o desespero de uma vitória de Trump nos Estados Unidos,
não sei por que não estão preocupados, né, nos Estados Unidos. O problema para eles não é o Trump, mas que a história se repita no país, ou seja, aqui no Brasil, como aliás se repetiu quando o Trump se elegeu e depois Bolsonaro. Em seguida, perdeu a eleição e Bolsonaro também. Então, existem alguns movimentos que tendem, né, a acontecer em vários locais, né? É um negócio que é cíclico. Você vê a direita venceu vários locais. Aí depois ainda perdeu em vários locais. A gente vai voltar nessa nota. Mas vamos começar primeiro pela Europa. Hoje de manhã, nem 5h da manhã, hoje é meu chat, só faz cobrir a agenda internacional. Volta essa pérola. Herdeira de Franco, extrema-direita na Espanha, triplica o número de eleitos. Vamos esquecer esses cacoetes malucos, jornalistas de extrema-direita, sabe, os Franco. Não, vamos olhar a matéria de forma lógica, direta, sem cair nessas maluquices. Olha o seguinte, ó, o Vox, partido de direita, né, mais conservador, saiu fortalecido das eleições regionais e municipais na Espanha neste fim de semana. O que vai acontecer no ano que vem no Brasil? Eleições. Como foi? Atenção, radar fixo, limite 60. Acontece coisa aí, passa um ano, aí tem no Brasil, passa mais de um ano. Mas sabe como é, né? Processo similar. Processo bem similar, para falar a verdade. Aí você vê, na Espanha. No que vem, a gente também vai ter no Brasil. E o mundo vem passando por alguns problemas similares. O grupo herdeiro do franquismo, aliado do bolsonarismo no Brasil, viu o número de votos dobrar em comparação às eleições há 4 anos. Em 2018, foram eleitos, basicamente, 50 deputados pelo PSL. 2022, 99, acho que dobrou, né? É um cenário muito similar. Como resultado, o partido triplicou o número. Na verdade, aqui falam de votos, que os votos dobraram, mas o partido triplicou o número de eleitos para as câmaras municipais e regionais e se consolida como uma força política indiscutível. Agora a discussão de 2022. O Bolsonaro acabou, chegou ao fim, não tem nada. Terminaram as eleições, o que eles falam? O bolsonarismo veio para ficar, né? Não é questão de Bolsonaro. Aí passou as confusões, passou dia 8, aí veio pesquisa, viu aquilo outro. E Bolsonaro continuou com apoio. E as pesquisas mostram que sim, existe um eleitorado na direita e que provavelmente falou, não, ali já calcificou, não tem nem mais como desidratar. Esse eleitorado vai estar ali, né? Na direita conservadora e não tem. Para ter um banco exclusivo com benefícios personalizados, baixe o app do Personalité. Para ter muito. Não tem o que fazer. A situação muito simples. O grupo conseguiu ser eleito em todas as regiões e somou mais de 1,5 milhão de votos. O crescimento em comparação a 2019 foi o mais acentuado entre todos os partidos políticos espanhóis. Eu sou minha eleição agora, porque tem mais pessoas também. E proporcionalmente em 2018 no PSL. Coincidência, né? Vamos continuar. O que chamou a atenção de analistas políticos foi o fato de que o grupo conseguiu ser eleito em câmaras regionais que até hoje não conseguiam votos suficientes para ter os seus representantes. É uma cidade pequena, com poucos habitantes, né? Os votos eram meio que pulverizados, um voto, e não conseguia eleger. Agora não. A direita se uniu em torno de um nome. Será que no Brasil, a direita mesmo, aquelas pessoas que falam, eu entendo, né, o que são o pessoal do Brasil chama de direita, né, os valores mais conservadores, será que não tem esse sentimento? Será que as pessoas que realmente assim, votaram convictas em Bolsonaro, não aquele antipetista, será que essa galera não está pensando de forma um pouco similar? Não conseguem mais ou menos saber quem são, né, os políticos, os candidatos mais à direita? Pô, é esse aqui, ó. Esse aqui é o cara. Será que o Brasil também não passou por esse movimento? Será que não ficou uma sementinha, né, plantada, principalmente ao longo das eleições de 2022, nas cidades? Pessoas se conheceram, uma coisa ou outra, passeata, carreata, manifestação, o grupo de WhatsApp começa a se juntar, começa a fomentar, começa a discutir um nome, alguns nomes, para quem sabe ser vereador, até prefeito. É similar.
Se até agora o partido tinha 530 vereadores e representantes eleitos, o número foi para mais de 1.600. Brasil, o PL de Bolsonaro, normalmente 300 prefeitos, quer colocar mais de 1.000. Mais ou menos essa média. Para o presidente do Vox, o Santiago Abascal, os resultados representam, olha aqui, a consolidação do partido no projeto nacional, no projeto de país, no projeto de nação, no projeto de Espanha. Não, viu? Estamos na vanguarda. Tem quanto tempo que ele está falando? Vamos pautar a importância de discutir um projeto de país. Os espanhóis nos ouviram. Estamos sendo observados. A eleição, de uma forma geral, foi vencida pelo Partido Popular de direita, né? Aquela direita, cansada. Atenção, radar fixo, limite 50. Não terá como governar se não entrar com alianças conservadoras. O Partido Socialista, Pedro Sánchez, grande deputado. Que luta, aqueles focos que fizeram com esse. O partido ainda passou a usar a narrativa da forma de buscar o apoio entre os espanhóis. Atenção, radar fixo, limite 60. História da reconquista da Espanha, que estava sendo invadida por forças internacionais, ou seja, a agenda da soberania nacional, que é uma pauta da direita, né? Aqui no Brasil, se eu não estou enganado. Você percebe como a gente está num caminho que essa insatisfação, ela não só está no Brasil, ela está na Espanha também. E eu não acho que isso aqui está restrito à Espanha. Tanto, a gente comentou no vídeo de 21, quando eu falava lá quando eu falei da vida da Laura Richardson, aquela general, né, que eu gosto de algumas coisas. Eu trouxe algumas notas, falei lá que eu fui no questão da defesa digital, da defesa cibernética. Eu trouxe uma nota do Coripio, comentando aí sobre o plano do Lula, que se aliar com os democratas, que essa nota do Coripio foi ele que colocou esse assunto para rodear, né, na bolha brasileira da esquerda. Isso aí, uma nota publicada no site político, do jornalista Alexander Burns, onde esse cara, e a gente comentou a nota na época, ele entrou em contato com os parlamentares que estiveram no Rio, ouviram da boca dele. Olha aí, né? Então, nessa cidade, da União da Esquerda, né? Atenção, radar fixo, limite 60. Um Batista, extrema direita, que tá vindo com tudo. O mundo meio que tá mostrando isso. E ele vai voltar para aquela nota do Globo. O Eduardo falou. Só que antes, olha essa manchete. Será que isso aqui também não parece o Brasil? Se não parece hoje, será que daqui a 4 anos? Não, 3 anos, né? Daqui a 3 anos. Estados Unidos registra escalada em rótulos do varejo em meio ao aumento. Necessidade de algum complexo de formas catalisadores para especialistas. Será que é isso? Ou será que são essas novas leis que até dão dinheiro, não é furto, não vai preso, né? Até lá foi roubar até R$900. Nós estamos dando uma lei dessa. Será que também não é a forma como o governo vem comunicando, a mensagem que o governo passa? Parece um similar. E se a imprensa está preocupada, é porque isso daí pode fortalecer volta da direita, que eles não querem de jeito nenhum. E aí que a gente vai dar uma olhada. Esse editorial do Globo é muito interessante.
Porque eles falam dos Estados Unidos, na verdade, fazendo um diagnóstico do governo Lula. Um diagnóstico da volta de Bolsonaro, ainda que Bolsonaro seja declarado inelegível, eu acho que vai se tornar ainda mais forte. Acho que não deveriam fazer isso. Melhor deixar Bolsonaro correr. Melhor, depois de chorar. Mas tudo bem. Aí fala o seguinte, né? O risco de Trump voltar à Casa Branca deve ser levado a sério. Vai até colocar, né? O risco de Bolsonaro voltar a ser presidente tem que ser levado a sério. O lançamento da candidatura do DeSantis à presidência dos Estados Unidos esteve longe de ser um evento que o governador imaginava. Lá no Twitter, né? No Spaces, com o Elon Musk, e aí caiu, etc. e tudo mais. E o DeSantis é um cara bacana. Não acho o cara ruim, não. Acho um cara bem inteligente e aparenta ser bem intencionado. Ele fala o seguinte, que o maior problema do DeSantis, porém, não foram os problemas técnicos, mas é um problema político. Enfrentar o Trump. Vamos trazer para o Brasil. Como era da possibilidade, né, que a turma é mais liberal, é mais isso. Eu acho que liberal é fora para o Brasil. Mas tudo bem, não vamos falar liberais, né? Vamos colocar o Zema. Eu acho que o Zema. Não vamos o Zema. Eu acho que o Zema contra Bolsonaro. Eu acho que o Zema vai ter todo esse apoio, né? O Bolsonaro vai ter muito mais apoio do que o Zema. As pesquisas têm sido implacáveis com qualquer outro republicano. Na média do site Real Clear Politics, Trump está 33 pontos à frente do DeSantis. Bolsonaro versus Zema, vai que não bate aí mais de 33 pontos. Acho que a direita realmente entendeu, né? Que é os liberais. A pergunta evidente é, como político, pelo diversos processos, acusações, disso, daquilo, outros, investigação, documentado, operação, mentir compulsivamente, motor, detetive, golpe, bababá, como esse político consegue manter as rédeas do Partido Republicano? Com Bolsonaro, que faz todas essas confusões, como Bolsonaro consegue se manter aqui? Trump estabeleceu laços estreitos com o seu eleitorado de direita. Bolsonaro estabeleceu laços estreitos para o mortalista. A opinião da direita não perdeu prestígio nem apoio pelas derrotas republicanas em 2020 e se beneficia da gestão vacilante do Biden ou se beneficia da gestão vacilante do Lula e tem contribuído para a alta da inflação sem resolver dilemas econômicos. A sustentação do Lula do Biden, né? Que ambos também responsáveis pela vitória do Trump em 2016. Bom, eu acho que ele faz pontos econômicos causados pela era Dilma. Os responsáveis realmente não foram do PT. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. Naquela época, fazia sentido acusar Trump de tentar tomar a força do Partido Republicano. Agora, o republicano parece ter chance de derrotar faz 6 anos que trumpistas controlam o comitê do partido, mais da metade da bancada republicana da Câmara foi eleita pela primeira vez e está sob influência de Trump. Acho que a grande parte da bancada direita no Congresso, ela foi eleita pela primeira vez por causa de Bolsonaro, né? Vai da coincidência. E olha essa segunda parte. Acho que vocês vão lembrar da Joyce Hasselman e Frota, dos 10 deputados republicanos que votaram a favor do seu impeachment em 2021, ou seja, que traíram Trump. Atenção, radar fixo, limite 70. Ainda tem dado. O que foi aconteceu com os patatistas, os superconservadores, com a Joyce? O mesmo cenário. Proporção razoável dos republicanos, 52%, não gostaria de ver uma nova alternativa, mas com o partido só por do Trump, são imensas e novo Brasil é de esquerda e direita, as pessoas querem a terceira via, né? Mas é difícil, o partido vai dar a mesma porcaria. Seria tão ou mais à direita do que o Trump. Ele não controlava as alavancas do poder do partido. Da primeira vez que Trump venceu uma eleição na primária, que é uma disputa interna da direita, ele era outsider. Em 2018, Bolsonaro era outsider. Hoje, se tornou establishment, contra o qual um dia se insurgiu. E Bolsonaro, né, é ex-presidente da República.
que a Globo aqui tanto aumentar. Veja. Ei, você aí, você mesmo, tá preparado para todas as possibilidades do seu futuro? Tanto para você quanto para toda a sua família? Se não tiver, Veja como ela relata a mesma coisa que está rolando no Brasil. Por fim, o Globo encerra falando o seguinte: isso não significa que não possa haver emoções nas primárias. O calendário promete solavancos. O julgamento de um prol de sucesso ou a falsificação de registros em Nova York está em andamento. Tem um processo aí contra o cara. No Brasil também, né? O Bolsonaro tem 16 ações. Não se prevê que alguns dos processos contra ele esteja concluído até o fim das primárias. Bom, aqui no Brasil pode ser concluído nesse ano, nesse semestre. Mas há possibilidade de que um réu concorra à Casa Branca e seja eleito. A volta do Trump seria péssima notícia, não só para os americanos, mas para todo mundo. E aí, ontem saiu a notícia, aí no Estadão, falando que realmente, ali, né? A expectativa do PT, né, do Planalto, é que o desfecho do processo de Bolsonaro para torná-lo elegível se dê ainda neste semestre. Eu comentei com vocês lá atrás. Minha percepção é que o Bolsonaro será decretado elegível. Eu acho que sim. Acho que sim. Parar para ver. E essa matéria também fala, né, da possibilidade da Zambelli ser cassada. Falando sobre essas questões de cassação, aconteceu a notícia. Fala o seguinte: Justiça Eleitoral caça o mandato do Crivella, aplica a multa e o torna inelegível. Aí, ontem também, após ter essa notícia, o Arthur Virgílio, um cara de direita, né, não bolsonarista, era do PSDB inclusive, ele comenta sobre esse caso do Crivella, que eu vejo que às vezes parece ser o típico comentário que as pessoas fazem na rede social. O Arthur Virgílio, na posição que ele está, ele deveria tentar ir um pouco mais a fundo, assim como os deputados da direita, ao comentar sobre alguns casos, pelo menos aos meus olhos, como o caso do Deltan Dallagnol. O vídeo falou o seguinte: eu qual é o Crivella, exemplar, como senador, etc. A turma diz, o Deltan, um bom deputado, né? Beleza. Não conheço o mérito do caso. Bom, como é que você vai comentar sobre a cassação, se foi boa, ruim, etc., se você não conhece o mérito do caso? Mas seu comportamento no parlamento, mesmo quando discordávamos, nunca fez nada que desabonasse sua conduta. Mas não é sobre ser bonzinho ou não, né, que leva à cassação. Vejo pessoas comemorando a cassação de um bolsonarista. Ninguém tem que caçar alguém por ser bolsonarista ou lulista. Bom, esse aí é um ponto que é óbvio. E que eu acho que todas as pessoas no Brasil deveriam concordar. E hoje no Brasil você consegue realmente ver que a esquerda está festejando, né? A perseguição do bem, sensacional, é do amor. Pergunto: estão caçando um apoiador de Bolsonaro ou alguém que merecia ser caçado? Eu acho que o Arthur Virgílio deveria ir atrás dessa informação. Ele tem total capacidade. Essa mediocridade tem que acabar. Não vejo as pessoas assim. Vejo se elas têm razão ou não têm razão. Se há justiça e mérito ou não. E esse deveria ser um dos principais pontos na hora de você debater a inelegibilidade, se essa não é, etc. tudo mais. Veja como, quando a gente fala de Bolsonaro, as ações que estão sendo colocadas contra o Jair, eu acho que pelo menos as pessoas sabem um pouco, né? Falam, não, olha só, ele está sendo acusado ali, né, por uma questão, teve aquela reunião com os embaixadores, para falar sobre aquele assunto. A turma vem acompanhando um pouco, vem entendendo. Mas numa parte do tempo, o debate ele é colocado de uma forma que as pessoas tentam tomar um lado, porque quem falou isso eu não gosto, então se essa pessoa está de um lado, eu estou do outro. E você não tem que analisar a coisa no contexto maior. Quando o Botão foi caçado, eu falei do Moro, eu falei, a gente sabia que o Moro vai ser caçado também. Atenção, radar fixo, limite 70. Eu falava, e aí, se o Moro foi caçado? Eu vou falar que injusto. O PL que abriu. O Moro, além do que ele está sendo acusado, né, para ser caçado, ele é um uso de poder econômico. Eu não sei se vocês esqueceram, porque eu não esqueci. Como a pesquisa ajudou o Moro, colocando o Paulo Eduardo Martins em terceiro lugar sem nenhuma chance de vitória. E no dia, Paulo Eduardo Martins foi
segundo lugar, extremamente próximo do Moro. E com certeza teve muita gente que deixou de votar no Paulo, para votar no Moro, para não ter o Álvaro Dias. O Moro. Então, muita coisa acontece e as pessoas tomam porque olha quem está contra o Deltan. Mas vocês foram tentar entender. Se não me engano, o Deltan tem 18 coisas, né? Para contra ele na época do procurador. 18, plantar canal dela, para entender. Enfim. Aí a todo mundo do Moro fala que, por meio de intermediários, o Moro pediu ajuda a Bolsonaro e Valdir para que puderem retirar a ação que corre no TRE do Paraná pela cassação do Estado. Ele vai ter o Ângelo, Da Vinci, Rafael. O que eles têm em comum? Eles foram ano passado, entra fora do Martins. Mesmo que o partido aceite o pleito, ainda assim resta uma ação do PT. Até o Moro, né, na visão dele, essa ação do processo bateria claro e desformante de dados. Que é perseguição. O Moro fala isso. Envolvendo Sérgio Moro e um assunto que sempre tentam colar na direita. Quantas vezes vocês já ouviram que o MBL, o Moro é petista na PGR, Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Comentamos aí ao longo da semana passada sobre aquele caso inusitado envolvendo aí, que acabou resultando no afastamento do Apio, do juiz Apio, estava na coisa da Lava Jato, e a defesa do Apio vai recorrer do caso. O Cabelo fala sobre isso. Olha, o juiz Apio recorre ao CNJ para voltar ao cargo e pede auditoria na vara da Lava Jato em Curitiba. Lembrando que o telefonema foi para o genro do Moro e o desembargador que deu umas bicadas, né, com o Apio, o pai do genro do Moro, né, é o Malo Sério. Aí veja como são as coisas. Sabe quem são os advogados que estão advogando pelo Apio em sua defesa? A Mônica Bergman afirma o seguinte: que o juiz afastado da 13ª vara será representado pelo Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfrido Vardi. Aqui de coração, os mais atentos, que acompanham mais, eu espero essa fala de rapaz, não acredito. Atenção, radar móvel mais à frente. É, aquele tic-tac brasileiro, né? Turma do Boulos, de Valfrido Vardi, amigo do Boulos. O Leonardo Coutinho comenta o seguinte sobre o caso: é razoável que a defesa do Apio seja feita porque tem entre seus clientes empresas e executivos condenados pela Lava Jato. Não há problema algum em esses advogados serem ativistas em patrocinar as ações contra a Lava Jato e seus agentes dentro e fora da justiça. O Vardi, por exemplo, vinha fazendo lives com o Real do Azevedo. O Vardi, inclusive, assim, naquela ação do PSOL junto com os partidos de esquerda aí, né? Meio que vai dar uma ajudinha para as empreiteiras. Estamos aí ao longo do mês de abril. E sabe por que eu estou falando isso? Que aí você não vê nem o Moro, nem a turma do MBL aparecer. Por que eu te falando isso? Sérgio Moro, quando ele deixou o governo, sabe para que ele foi trabalhar? O primeiro emprego do Sérgio Moro foi com o Valfrido Vardi. Valfrido Vardi, advogado do Apio. O Moro vai falar o quê? Vai reclamar, Moro? Vai falar alguma coisa? Não vai. A revista Piauí comentou sobre isso em 23 de abril de 2021, o roadshow de Moro. Lá para tanto na matéria fala que antes de se associar na Álvares Marçal, Moro deu alguns passos para trabalhar no mundo da advocacia, aquele universo em que chegou a ser bastante contestado como juiz, e estreou no rentável mundo dos pareceres jurídicos, a ser contratado pelo escritório Vardi Advogados para fazer um parecer em favor do empresário israelense Benjamin Steinmetz, acusado pela Vale de corromper o governo da Guiné para obter direito de explorar uma jazida de minério de ferro no país. Segundo o Globo, Moro recebeu R$100 mil por
3 pareceres. O advogado Valfrido Jorge Vardi Júnior, sócio do escritório e autor da ideia de contratar o Moro, não quis se manifestar. Não posso falar por dever ético e profissional. Então, assim, o Moro diz que ele combate, né, a corrupção, que ele luta pelo legado da Lava Jato. Vendo que agora o juiz vem tomando algumas decisões, se defende agora pelo ex-chefe do Moro. Será que o Moro vai falar alguma coisa? O MBL, que também adora falar sobre isso. Olha isso aqui, ó. Essa imagem é do site oficial de prestação de contas do Tribunal Eleitoral em Cataguiri. Conhece, né? O deputado mais famoso do MBL. Em Cataguiri. Rafael Dantas, membro do PCO, parte da causa operária, traz o print. Porra, o print ali tá cortado. Cortado esse print. Peraí que a gente faz. Atenção, radar fixo, limite 60. Cortado? Sem problema. Sem problema. Deixa eu ver aqui embaixo. E o link. Tem aqui. Enquanto muitos advogados insistem na advocacia contenciosa, amarrados pela morosidade do judiciário, esse Vardi Júnior. Todos os papéis da MBL. Ei. Atenção, radar fixo, limite 80. Defende a Lava Jato, Cataguiri. Defenda. Vá. Vá. Clama aí. Vá. Cadê a valentia agora? Cadê a valentia do MBL para defender o legado da Lava Jato? Brasil. E agradecer de coração mesmo. Tem uma parte da fotominha, né? Ali, ele tá preocupado no estande de livros lá atrás. Execução inteligente, né? Quem sabe. E feliz, eu. E o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Eles fazem questão de gravar um vídeo lá há alguns anos atrás. Eu sentia que tinha um complô do MPL, do Moura, que eles falavam de mim, né? De forma assim, geral, né? Generalizando, sem tocar no meu nome, sem colocar minha foto. Agora Renanzinho, né? Também conhecido como Chico Linguiça. Chico Linguiça tá nervoso, E nada, Renan. Só contei com a população, quem são vocês, o que vocês fazem. Mas como você mesmo diz, né? Que o Ministério Público Federal já fez tudo, etc. Só tô contando, mostrando notícia. Briga com a realidade, irmão. Briga aí e bota a gente na rua, viu? Estamos esperando pra ver e pra dar risada. Então vamos continuar. Falei pra vocês que o Dilma segue tendo alguns problemas. Só que antes, só pra publicar a notícia que eu fiquei um pouco preocupado, deixa eu trazer aqui em vídeo. Tá passando no Twitter essa postagem aqui do Renato que fala o seguinte: a Bunge é a maior exportadora de soja e milho do Brasil. Uma operação dessa magnitude concentraria ainda mais no mercado que já é limitado a um pequeno número de concorrentes. A indústria alimentícia sempre foi um soft político. O Congresso precisa ficar atento a essa operação para que o Brasil não seja prejudicado. O que diz ali? O Brasil pode ser o ponto-chave de uma possível fusão da Bunge e da Viterra. Companhias são concorrentes e líderes globais em comercialização de grãos, que somadas movimentaram cerca de 180 milhões de toneladas
em 2022. Concentração pode gerar até dificuldade de aprovação do CAD. Isso aqui é um ponto, acho que vocês devem entender. Imagina, uma das maiores empresas do mundo de comida, no momento atual, o mundo está passando, né? Brasileira, pode se fundir com empresa internacional. Para que na bola dividida, vamos pensar no Brasil, os brasileiros sabem outros países. Então, espero que o Congresso Brasileiro e o CAD realmente mantenham um posicionamento firme nessa situação. Outra coisa que eu também achei engraçado, também o Fernando compartilhou, o Lula escreveu um texto, viu? Acredita, junto com a Alckmin. O Lula escreveu, né? Falando de neoindustrialização. Tá lá no Estadão, só lorota. Aí quem aparece para falar sobre isso? O Armínio Fraga. E a esquerda tem uma coisa que eles fazem, não é aleatório. Eles criam novos conceitos. Por quê? Porque quando você cria um novo conceito, e está falando de conceito, você deve estar, tá? Mas o que é que isso significa? Porque o conceito é para dar um significado, uma coisa, uma palavra que tem várias coisas carregadas. Então você fala, neoindustrialização, o que é isso? Não sei. Vocês sabem o que é neoindustrialização? Não sei. Então, pode ser o que eles quiserem. Porque quando você fala de neoindustrialização, vão se pensar em quem? No Lula e no Alckmin. Foi quem inventaram esse termo, tá? Não sei se foi quem inventaram, né? Mas introduziram no debate brasileiro, né? Desde o Estadão. A Armínio Fraga está ali falando, né? Que o plano do governo para a indústria dá sinais de alto risco de repetição de erros passados. Não, mas não é. Agora é a neoindustrialização. Relaxa, Armínio. O Fernando fala o seguinte, não é à toa que determinados termos são repetidos. Armínio Fraga é o Lorde do SG no Brasil. E o termo neoindustrialização não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, mais uma mentira contada por essa galera que promete o Brasil do futuro, mas nos projeta cada vez mais para um Brasil atrasado. Aí, nesse meio tempo, que a economia, vocês estão vendo, né? Tá indo pro buraco. Quem estava reunido não está reservado na casa do Rueda, vice-presidente da União Brasil, da ala mais distante do Lula, não é a ala do Bivar, Bivar que é próximo do Lula, não o Rueda, a oposição vem do bem. Estava o Rueda, na casa dele, estava o Lira, o Ciro Nogueira. Atenção, radar fixo, limite 80. Chapa, né? É o cara que resolve, tanto o Lira quanto o Ciro Nogueira. Valdemar. Você sabia que o Brasil é um dos países no mundo onde as pessoas que são da classe média e os mais pobres mais pagam impostos? Isso está nos relatórios oficiais do governo. Altineu, que é o líder do PL na Câmara, Hugo Mota, que é o líder do Republicano na Câmara, o senhor Marcos Pereira, esse caradinho, né? Conversaram sobre os rumos da política com o pessimismo. Eu fiquei comentando, né? Na verdade, eu não faço sentido, comentando. Consegue ser comparado com o PT, é tomado por vida houve críticas sobre a falta de obras no país. No fato, um deles lembrou que o seu partido forma um bloco de 249 deputados, quase a metade total da Câmara. A parte do poder vermelho, né? Que é o número de 249 deputados, é uma coisa que acho que vale a pena deixar no radar. Para que esses partidos hoje estejam em blocos diferentes, né? O Republicanos, com o Casado, com o Valer Roça, com o MDB, PSD, e do outro lado, na verdade não é do outro lado, né? O PL está sozinho e o União Brasil colocou o PP. Você vê que essa galera anda conversando. E a turma está meio que causando confusão pro Dilma. Daqui pro fim do ano, eu não duvido de que se o país veja uma crise aumentar, uma falta de governabilidade se instaurar, não acho difícil começar a discutir o semipresidencialismo e avançar com esse tema. Mantenha essa notícia na memória. Vamos observar os próximos meses. Lembra desse encontro. Lembre, não esqueça. União Brasil, PP, PL e Republicanos. Esses quatro. Lembrem também disso no ano que vem.
Não se esqueça, esses pontos eu acho que a gente vai relembrar dele no futuro próximo. Voltando para falar de movimentações políticas, Fábio Van Garten, aqui um recorte, não sei se isso aqui saiu na Veja ou foi no Globo, é o seguinte, né? Vice-independente, vamos do barco naufragando. O cara falou o seguinte, né? Que os petistas estão de olho. O PT de São Paulo acompanha com a lupa os movimentos do Alckmin. O Alckmin reforçou laços com o setor produtivo financeiro e de quebra tem sido muito bem recebido pelos prefeitos paulistas. Planos diversos, os petistas, a preocupação, suspeitam que o grupo do Alckmin seja um conflito. Mas óbvio, trabalhar pelo sucesso do Brasil. Os dois que o próprio caminho do presidente e também trabalhar para fazer uma base do PSB, né? Uma candidatura ao governo do Estado de São Paulo. E aí agora a gente pode trazer notícias um tempo atrás, como dizia PDT, PSD, estavam descontentes do PT. O Siqueira, né? O PSB falou que estiveram na ordem do PT, sempre foram um partido independente, então deles. Tem que acabar esse PT, né? O PT não deixa ninguém crescer, exporta, né? Nem sucessor dentro do PT não tem. E o Alckmin está experimentando, né? Depois, não me venha a esquerda falar de golpe. Base aliada é orientada a não propor mudanças em MP da reestruturação. Dilma está pedindo, pelo amor de Deus, que não muda nada. Deixa do jeito que está. Aceitem a derrota. Eu estou pedindo, por favor. Dilma, o candidato dos banqueiros. Segundo relatos feitos à CNN, o governo federal foi informado que a tentativa de mudança, como por exemplo, a questão do CAR, né, devolver o CAR para o meio ambiente, que é o Cadastro Ambiental Rural, pode levar a uma desconfiguração ainda maior na proposta original. Óbvio, se tudo tentar mexer, vamos usar o trato em cima. O próximo do Planalto foi informado sobre a possibilidade de até mesmo da medida provisória ser rejeitada e de 37 cair para 23 o número de ministérios. A preocupação de uma retaliação ocorre ainda pela possibilidade da bancada ruralista comparecer em peso à votação. Isso porque a previsão é que, no mesmo dia de votação da medida provisória, que está marcado para essa semana, seja analisado o projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras. Eu fiquei surpreso, até o Pacheco está se colocando meio que favorável à votação a favor do marco temporal. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Para minha surpresa também, mais uma vez, estou ficando bastante surpreso nos últimos dias, o Estadão botou de manhã um editorial sobre o marco temporal, colocando aqui os mais diversos pontos que, se você colocasse ali, né, se apagasse notas e informações, colocar por Jair Bolsonaro, a turma fala, esse texto foi escrito por Bolsonaro. Porque é pontuando óbvio. Todas as teses, né, que a esquerda defende, que as pessoas se perguntam, rapaz, será que isso aqui realmente faz sentido? Mas vamos dar uma olhada. O seguinte, o limite das terras indígenas claro, a Câmara aprovou um requerimento de urgência para um projeto de lei que define o chamado marco temporal para demarcar terras indígenas. O mérito deve ser votado nesta semana. Ana, mas a rigor é simbólico porque, redundante, o projeto só reafirma a determinação constitucional.
reafirmar o óbvio. E é simbólico, né? Porque pode, né, transmitir uma mensagem do Poder Judiciário, do Legislativo não vai aceitar passivelmente que o Judiciário fale que é inconstitucional uma norma da Constituição. A rigor, sem o parâmetro temporal, né, aquele ano de 88, se torna potencial área indígena. Abre aspas. Copacabana certamente teve índios em algum momento, disse o ministro Gilmar Mendes, ao refutar um parecer. Atenção, radar fixo, limite 80. Julgamento de 2014. Só que o relator, o ministro, ele tinha pontuado que, ao invés do critério temporal, né, essa seria a ideia se derrubar o marco temporal, o que é que vai entrar em vigor, né? O elemento definidor para falar se é ou não é uma terra indígena seria um laudo antropológico da FUNAI, atestando a ocupação tradicional. Olha o poder da FUNAI. Pode desapropriar qualquer terra no Brasil. Sob o marco temporal, já estão garantidos aos 500 mil indígenas 0,2% da população, 14% do território nacional. É o que Bolsonaro falaria. Principalmente no norte e no nordeste. As áreas reivindicadas em estudo correspondem a mais 13,7% do território, principalmente no centro-oeste, sul e sudeste. Já pensou? 28% do Brasil agora não é. Agora é terra indígena. São regiões onde já estão consolidados intensa atividade agrícola e mesmo centros urbanos. Em parte dessas terras, a disputa é entre indígenas e indígenas. Mas na esmagadora maioria, os proprietários, e muitos desses proprietários, inclusive, são indígenas aculturados, têm títulos de propriedade reconhecidos pelo Estado que remontam a décadas. A prevalecer a tese do ministro relator, a FUNAI teria poder discricionário de convertê-las em reservas e expropriar os seus proprietários. Isso não significa que não haja pretensão legítima dos índios, né, a parte, né, dessas terras, mas não se corrige uma injustiça com outra injustiça. Se há um conflito entre os direitos originários dos indígenas e os outorgados aos proprietários rurais, o Estado pode solucionar o problema por ele mesmo. Das terras, mediante a indenização dos proprietários conforme o valor de mercado, incluindo benfeitorias e a terra nua. E aí você pode transformar em reserva. Se já há dificuldade em relação às terras em disputa de 88, né, esses 13,7%, imaginem-se todas as outras que poderiam se criar para novas terras mediante um laudo antropológico da FUNAI. Não se nega que o país tem dívida histórica, mas a quitação dessa dívida passa muito mais por prover uma assistência social e infraestrutura do que por terras. Uma revogação do marco temporal não só extrapolaria suas competências, como inauguraria um drama interminável de insegurança jurídica, perdas econômicas e violência. Acho que esse artigo foi escrito por Bolsonaro. E aí, voltando, porque aquela tese é que a esquerda defende. A esquerda pressiona Lula, se divide e causa desgastes para o Planalto. Dilma tem encontrado dificuldades para manter a ala mais à esquerda coesa, tanto na votação da regra fiscal, quanto no acordo, né, da restituição dos ministérios, foram parlamentares de partidos como PT, PSOL e Rede, e não da oposição, os que mais resistiram. Além disso, pautas ligadas a essas siglas, como a questão ambiental, defesa do MST, viraram uma espécie de calcanhar de Aquiles do governo. Frente aos primeiros resultados de votações do Congresso, petistas próximos ao Dilma avaliam que o governo terá de optar por encampar temas que gerem mais consenso entre os parlamentares. O Padilha, que é responsável pela articulação, já entendeu que temas da agenda de esquerda sofrerão resistência no Congresso. Tradução: o Dilma traiu os petistas. Agora, os temas que são bons para o Biden, que são bons para os banqueiros, e esses vão avançar. A agenda de esquerda
tem tido pouca adesão. O governo nem entra em campo. É só retórica para manter algum tipo de apoio social. E no dia que a esquerda perceber que o Lula é, na verdade, o presidente do neoliberalismo, como eles falavam, né? Neoliberais, quando eles perceberem que o chefe do neoliberalismo é o Lula, eu acho que vai dar ruim. E aí, sobre essa questão da agenda internacional, essa foi a notícia que estava no vídeo de ontem, acho que nem vai dar tempo de a gente falar de fake news, a gente comenta amanhã. Lá vem o Coríbico fazendo sua análise e falou o seguinte: por que Lula, não vou botar a situação, né? Por que, vou traduzir o texto original, por que Lula se apresenta como porta-voz dos comunas e da Índia nesse conflito aí, né, da OTAN com a Rússia? Cara, você vê que, pela forma como ele já fala, você vê que ele corta o lado dos BRICS, né? Ele não fala que a gente não dá a Ucrânia versus a Rússia, é da OTAN versus a Rússia. Aí ele fala o seguinte, que o Dilma é um líder mundial experiente, que sabe que não deve falar em nome de outros países, mas exatamente isso que ele fez pelo menos 2 vezes em pelo menos uma semana, quando se trata das posições dos comunas e da Índia. Ele está falando dos outros. Mas quem foi que disse que ele pode falar? Quem foi que deu autorização para ele? Ele mentiu pela primeira vez em 22 de maio ao twittar que eles condenam a ocupação territorial da Ucrânia. Eles sim. Quem disse que a Índia condena? Quem disse que os comunas condenam? Quem falou? E em seguida ele insinuou enganosamente em um tweet do dia 26 de maio que o Brasil está coordenando esforço de paz com eles. Tá doido? Desde quando? Na verdade, esses dois nunca votaram contra a Rússia nas Assembleias Gerais da ONU. A AGNU é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa questão cuidado do Brasil. Além disso, eles nunca concordaram formalmente em coordenar nada com Lula. Não condenou nada sem medo do Lula. O principal assessor de política externa do Lula, Celso Amorim, confirmou no mês passado, numa longa entrevista, que seu chefe se opõe veementemente à operação especial dos russos. Aí vocês querem me falar que ele está colado? A turma agora vai falar que o Lula do furo desse pau tá aí porque o Maduro está por aí. Gente, o Maduro hoje, dá mais 6 meses, tá vestindo um casaco da Nike, azul e vermelho, com a bandeira dos Estados Unidos, gritando tio Sam, falou que se arrepende do que fez, com a embaixada americana voltando a trabalhar. Pode matar, anota e cobra. O que o próprio presidente brasileiro reafirmou, falou mal do seu parceiro do BRICS, logo após o chanceler Lavrov deixar o país após sua última visita. Lavrov saiu, tacou o pau. Oficialmente falando, a posição do Brasil em relação ao conflito geoestrategicamente mais significativo desde o segundo grande conflito mundial. Lembrando que quem escreve esse texto é um cara com uma visão, né, pró-BRICS, pró essa turma. Então veja, esse aqui é um texto que ele circula na bolha da esquerda. Veja o que está sendo discutido na bolha da esquerda, que não é petista. Não é petista maluco, isso é Felipe Neto. Atenção, radar fixo, limite 80. Está em polos opostos da política de princípios de neutralidade dos comunas e da Índia. O que o Lula defende está numa direção totalmente oposta do que os outros países defendem. E é por isso que é tão estranho que Lula tenha começado a se apresentar como seu porta-voz. A hipótese mais convincente do motivo dele fazer isso é que ele quer manchar suas posições por falsa associação com a dele, a fim de enganar o Sul Global sobre onde esses dois realmente se posicionam. Ou seja, o Lula está queimando o filme de 2 países perante o Sul Global. Olha, pô, é tudo aliado do Biden, só pode. Ele está manipulando a imaginação do público sobre o conteúdo de suas conversas com seus líderes para fazê-los pensar que secretamente o aprovam falando em nome deles. Nada disso aconteceu e ambos provavelmente se sentiram muito desconfortáveis com o Lula espalhando notícias falsas sobre suas políticas. Nos tweets da semana passada, insinuando algo que não aconteceu em seu último. No entanto, eles estão em uma espécie de impasse diplomático, já que esclarecer as coisas corre o risco de aumentar ainda mais a divisão dentro do BRICS. E aí pensa nos interesses do mundo ocidental. Será que para o Biden é ou não é interessante?
que vai falar isso mais à frente. A única coisa que Lula tem em comum com eles é sua crença na multipolaridade financeira, já que o restante de sua visão de mundo está muito mais alinhado aos liberais governistas dos Estados Unidos, né? Como ele fala, democratas globalistas, com quem ele supostamente propôs lançar uma plataforma de influência global durante sua viagem a Washington em fevereiro. Ele deixa aqui os links, né? Para não se escrever. É duvidoso que Lula tenha cometido 3 supostos erros inocentes consecutivos com menos de uma semana de diferença. Ainda mais porque o Twitter não é o Lula que escreve, né? Ele nem sabe usar, eu tenho certeza. Perguntar para o que é o Twitter, ele não sabe. Ele sabe o Orkut. Vamos ver, né? O papel do Lula, na visão da esquerda não militante, como cavalo de Troia dos Estados Unidos, dentro do BRICS e o Sul Global de forma mais ampla. Atenção, radar móvel mais à frente. O Lula está ficando senil e, portanto, acredita sinceramente em sua própria mente narcisista que os líderes dos maiores países do mundo não têm confiança para dizer a todos o que realmente pensam, ou eles disseram a ele para fazer em seu lugar, ou Lula está mentindo deliberadamente sobre suas políticas para provocá-los. Qual das duas opções? Atenção, radar móvel mais à frente. Num cenário onde você vê, empresa dos Estados Unidos poderá vender 100 milhões de toneladas de crédito de carbono do Acre. Mas o hein? Lula, você não ia combater o imperialismo americano, Lula? Não ia combater o imperialismo americano? Os americanos estão vendendo o nosso crédito de carbono da Amazônia, no Acre, da Marina Silva. Olha a retórica do Lula. Olha os fatos concretos. Para falar em retórica e fato concreto, ainda não debateu o formato das lives. A agenda que eles estão se referindo é falta de tempo, né? Não Lula tá velhinho demais, passando para baixo, por isso que não tem live. Falta tempo livre. Assim como eu vi informado no dia 10 de abril que Lula faria lives para apresentar ações do governo à população. Será que está faltando uma agenda de tempo? Ou será que está faltando uma agenda de país? Fatos para realmente noticiar? Se tratando do Lula, o que vocês acham? E aí, só para falar de fato, vou mostrar umas coisinhas rápidas de agenda. A gasolina caiu, diesel caiu, álcool caiu, gás de cozinha caiu, picanha caiu. Olha essa ordem, né? Gasolina, segundo diesel, terceiro álcool, quarto gás de cozinha, quinto picanha, depois picanha. Ele não falou, aí o Felipe Neto adicionou o carro, né? Aqui não tem. O salário mínimo aumentou acima da inflação. Depois de renda dos salários mínimos zerou. Não tá ali. O Mais Médico voltou. Bolsa Família aumentou. Minha Casa Minha Vida voltou. E o Felipe Neto adicionou algo a mais. Olha como as postagens, né, são bem similares. Aí você vê aqui o Rony Teles, outro youtuber de esquerda. Gasolina caiu, diesel caiu, álcool caiu, gás de cozinha caiu, picanha caiu. É basicamente o mesmo do Felipe Neto, mas depois ele coloca o dólar caiu, o desemprego caiu, né? O salário mínimo aumentou acima da inflação. Engraçado, né? Os pontos assim bem similares. Vai estar rolando o carrinho do briefing da esquerda, né? Tentando acertar os ponteiros de comunicação. Engraçado, né? Mas a gente comenta depois. Tem mais coisa pra gente comentar, coisa que envolve aí. Não, vamos essa. Essa é a última. Tem outra que envolve o MST e o PSP, a gente comenta amanhã. Mas olha essa daqui. Os petistas, nas redes sociais, os militantes, eles celebraram a condenação do Collor. Redes sociais e quadros do partido celebraram com pompa a condenação do Collor, porque é aliado de Bolsonaro. Só que os petistas, né, a turma do Felipe Neto, se esqueceram de uma verdade inconveniente. O Collor, ele foi condenado por receber 20 milhões em propinas entre 2010 e 2014.
Ou seja, durante os governos de Lula e Dilma. Segundo a PGR, a Arbola foi para viabilizar, por meio de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de pós de combustíveis, que foi celebrado pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os petistas celebraram a condenação do Collor por um crime cometido durante a gestão petista. Mas, Ueli, como vocês são trouxas, meu Deus do céu. Mas, enfim, tem muita coisa de fake news, mostrar, isso é interessante, comentamento com calma, vai dar tempo, rede social também. Mas por hoje, a gente termina aqui. E o primeiro tema, acho que foi o mais importante de todos. Vejam o que está acontecendo lá fora. Veja como eu bato na tecla falando, ó, temos que focar em sobreviver, temos que debater de país, de nação, da soberania nacional. É exatamente isso na Espanha. Veja como está o cenário dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo contra o Trump. Veja como está o governo do Biden, mesmo com todo o apoio da imprensa, que é igualzinho o governo do Dilma. Eu acho que conseguirmos sobreviver. 2024, já teremos possíveis boas notícias. Acho que não estaria errado. Vamos ver. Fico por aqui, se faz meu trabalho, estou sabendo no canal, tem um plano valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas Brasileiro, KeepM.com.br. E compartilhe esse vídeo, espero poder te ver aqui amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui. É isso aí. Vamos ao nosso convidado? A audiência aguarda. Então vamos lá. Cadê o VT? Cadê o convidado? Vamos lá, então pode rodar, por gentileza. No programa de hoje, ele... A queda do PIB. Em 2017, o PIB venezuelano caiu 15%. Em 2018, caiu 19%. Em 2019, 27%. Agora, para a gente ter um contexto, né, do que é uma queda no PIB de 27%. Na pandemia, nós vimos aí a catástrofe que foi, o desastre que foi, desastre econômico, com uma queda do PIB de 4%. Imaginem uma queda do PIB de 27%. Esse é o ditador, né, que com essa visita aí ao Brasil, um ditador que deixa o seu povo na miséria, passando fome, que persegue oponentes políticos, ele promove também uma coisa muito estranha, né? O silêncio da turma que é tão preocupada com as causas humanitárias, né? Tão preocupada com os direitos humanos. Você corre aí nos perfis dessa turma hoje, né? Com essa visita absurda, nenhum comentário sobre isso. Na coletiva, ao lado de Maduro, Lula afirmou que a Venezuela é vítima de uma narrativa de que o país é antidemocrático e autoritário. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. Silvio Navarro, muito boa noite. Primeiro que essa palavra narrativa é péssima, né? Não existe narrativa, existem fatos, né? E a Ana trouxe aqui alguns números bastante alarmantes da ditadura de Nicolás Maduro. Boa noite, Silvio. É inexplicável essa cena, né? Inexplicável essa fala. É o triunfo da indecência, né? Boa noite, Paula, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio, Paulo Eduardo Martins, craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. É o triunfo da indecência, sobretudo, e uma imagem perigosa. Porque qual é a mensagem que o Brasil passa para o exterior? De que Nicolás Maduro, um ditador autoritário,
um país miserável por conta de corrupção, por conta de aparelhamento estatal, um país que passa fome, são refugiados venezuelanos em todas as partes. Qual é o recado que o Brasil passa? Soma-se a essa visita as falas sobre a Ucrânia, a favor de Putin, as falas contra o dólar como moeda corrente internacional, as críticas aos Estados Unidos, país mais livre ainda neste continente. Soma-se os ataques a Israel recentemente. Em que eixo o Brasil está se posicionando? Olha o recado exato. Perfeito. Em que lugar o Brasil está se colocando na geopolítica mundial? Não bastasse ser um anão diplomático, agora o presidente Lula quer colocar o Brasil numa posição perigosa. Veja, a Venezuela, além de tudo isso que a gente já acabou de dizer, é um país que deve 1 bilhão e 200 mil dólares ao Brasil. Dinheiro de corrupção, dinheiro que a Lava Jato farejou, encontrou, apontou para o pinoduto. O Brasil mandava dinheiro para a Venezuela por meio de empreiteiras que faziam parte daquele cartel de corrupção. Era para o metrô de Caracas, era para uma usina, obras que nunca saíram do papel. Nicolás Maduro veio ao Brasil, ele devolveu algum centavo que deve ao Brasil? Não. O Brasil vai financiar novos empreendimentos, cheio de aspas aqui em empreendimentos. Vai voltar a usar o BNDES para mandar dinheiro para uma ditadura como a da Venezuela. Olha, é algo muito sério que está acontecendo. E essa frase do Lula também é muito séria. A narrativa de que é um autoritarismo, de que há autoritarismo. Veja, ele acha que ele vai enganar quem lá fora? Para não me alongar aqui, Paula, nessa primeira fala, imagino que a gente vai seguir no assunto. Com a chegada desses outros representantes de países que você disse aqui para esse encontro, se as Farc mandar mais um representante, é o encontro do Foro de São Paulo. O presidente brasileiro afirmou que a Venezuela sofre preconceito e que pretende restabelecer as relações com o país vizinho de forma plena. E o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discurso que os adversários diziam não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Augusto Nunes, muito boa noite. Só em 2 trechos aqui que nós selecionamos rapidamente das falas de Lula. No primeiro ele disse que a Venezuela é vítima de uma narrativa de que o país é antidemocrático e autoritário. E depois disse que o país sofre preconceito. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Grande Paulo, boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eu tenho preconceitos, por exemplo. Eu tenho preconceito contra cínico, que é o caso do Lula, mentiroso. Sou preconceituoso com mentirosos. É um dos discursos mais mentirosos que o Lula já pronunciou até agora, o que não é fácil. Estou fazendo essa afirmação e me arriscando a topar com outro mais escandaloso, mas eu acho difícil. O PT e o Lula sempre escancararam a alma escura que tem em matéria de política externa. É aí que ele falava, que ele comentava que as multidões que protestavam contra a fraude no Irã tinham caído no choro do perdedor. É aí que ele fica falando de negócio de narrativas e tal, para dizer que na Venezuela a democracia até demais, etc, etc. O Lula jamais se referiu a alguma ditadura como ditadura. Jamais. Em 8 anos como presidente, em 300 anos como explorador de sindicatos e depois como dono de partido, ele nunca chamou Cuba de ditadura, nunca chamou China de ditadura, etc, etc. Nada. Se você tem que, nas políticas externas, atender aos interesses do país, você não pode, em nome disso, perder a honra, nem a vergonha na cara.
não pode, por exemplo, apoiar a Rússia contra a Ucrânia, já que invadiu, o país foi invadido. Não pode, por exemplo, dizer que a Venezuela é uma democracia. Ele está desrespeitando os assassinados pela ditadura venezuelana, as vítimas do rombo da Venezuela, que atingiu proporções siderais. Ele está desrespeitando os presos políticos, que, aliás, nunca respeitou, comparava os de Cuba aos presos comuns de São Paulo, e está mostrando quem é que tinha razão na campanha. Não tem preconceito contra a Venezuela, não tem narrativa. O que existe é a verdade factual. O contrário da verdade factual é o contrário da mentira. Ponto. A Venezuela é uma ditadura para as negas dele. Ele que vai conversar essas coisas com a Janja. Porque aqui não, mais respeito pela inteligência mínima do brasileiro, que não pode ser chamado como idiota. E eu queria saber como é que vai reagir agora o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, que qualificou de desinformação ou fake news, portanto, qualificou de criminosa a afirmação que nós fazíamos no programa Os Pingos nos Is, dizendo que o Lula era, além de ladrão, ex-presidiário, descondenado e chefe de organização criminosa. Alguma mentira até aqui? Alguma desinformação? Era também amigo de ditadores. Está aí os ditadores aqui, as Forças Armadas batendo continência, e os ministros do Supremo prontos para comparecer a qualquer recepção em homenagem a um canalha. Se o Brasil não pode resolver os problemas da Venezuela, não, mas poderia socorrer os democratas, exigindo que, para a Venezuela ingressar nessas organizações a que ele se refere, que promove aí as quermesses dos cucarachas, ele deveria exigir que houvesse pelo menos eleição com 2 partidos podendo fazer campanha. Isso me remete de novo ao TSE. Nós saímos da Jovem Pan por termos pronunciado as palavras proibidas. O Supremo diz que não se meteu, o TSE. Isso era coisa do Departamento Jurídico. Alguém precisa pedir desculpas aos brasileiros, porque das duas uma, ou o TSE apoiou, ajudou a propagar uma fake news deliberadamente, ou ele desinformou, também não importa se deliberadamente ou não. O fato é que criminoso foi o comportamento do TSE, que censurou a verdade da mesma forma. E a gente segue no assunto, porque Lula se mostrou favorável à entrada da Venezuela. A gente vai discutir. Se houver um pedido oficial, esse pedido será oficialmente levado. Eu vou ter que perguntar a minha vontade, eu sou favorável.